da responsabilidade civil, eu queria fazer um breve histórico. Tem naquele capítulo que eu mandei para vocês, na Evolução do Direito, naquele capítulo que eu passei para vocês de um livro, que está aí no sistema, do Moodle, ali fala um pouco sobre isso. Mas vamos entender um pouquinho. A responsabilidade civil, inicialmente, ela, buscando lá da história, tá? Eu vou retroagir ao tempo para que a gente possa trazer vocês aqui a um entendimento do que é hoje, como ela evoluiu, tá? Nos primórdios, né? A forma de se ressarcir o prejuízo era era uma máxima que vocês já ouviram falar, que era a lei de Talião, aonde olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram falar dessa parte da história? Qualquer coisa que acontecesse, se acontecia com você, aconteceria comigo. Então, se eu causei um acidente onde você quebrou a perna, você teria o direito de quebrar na minha perna. Era olho por olho, dente por dente. Então, se eu causei um acidente, matei seu filho, você tinha o direito de matar o meu filho. E assim ia, de uma maneira até absurdamente selvagem, mas era a forma que as pessoas, então, entendiam que havia uma responsabilidade que a outra parte era obrigada a cumprir. Olho por olho, dente por dente. Penas corporais, castigos físicos, ou até era considerada como se fosse uma vingança privada. É como se houvesse uma composição entre a lesão, né, e o sofrimento da pessoa, que a outra que causou teria que ter o mesmo sofrimento. Então, por um passar dos anos, foi se considerando que era uma chamada responsabilidade civil objetiva, que não dependia de nada, simplesmente do fato que aconteceu em relação ao prejuízo que deu, nexo causalidade. Então, era chamada de responsabilidade civil objetiva nesse sentido. E houve, obviamente, né, como há uma evolução na sociedade, conforme a civilização foi se desenvolvendo, houve uma consideração de que uma vingança desse nível não seria mais aceita na sociedade. Então, haveria necessidade do Estado intervir, ou seja, o imperador começava a intervir de uma forma a não aplicar esse nível de punição, mas algumas sanções com o objetivo de ressarcir o dano com um elemento de substituição. Então, se o cidadão, não, os romanos que começaram com isso, se o cidadão causasse um prejuízo, ele seria obrigado a trabalhar para ressarcir esse prejuízo que causou. Então, ele poderia, inclusive, ser punido com a prisão, com a restrição de liberdade, mesmo causando prejuízo, ou até mesmo na responsabilização penal. Um dos casos bíblicos, né, que é famoso, foi o caso daquele judeu que deixou cair uma pedra sobre um soldado romano e ele foi condenado a não sei quantos anos de prisão remando navios, né, que ficavam no porão do navio remando. Eu fugi o nome dele. Vocês lembram desse caso? Ele até filme. Ai, meu Deus, como é que é o nome do filme? Que ele, na verdade, foi a irmã dele que esbarrou no alambrado e cai um pedaço da pedra, e a pedra bate na cabeça de um soldado romano, e ele assume a titularidade para que a irmã dele não sofra, e ele é levado para os porões dos navios e fica lá, e depois ele ressurge. Né? Me fugiu aqui o nome, eu já lembro e já passo para vocês. Alguma observação? Posso adiantar. Logo depois da lei de Talião, veio a chamada Lei Aquiliana.
de Aquila aponta o princípio geral do dano, sendo época a ideia de culpa. É nesta fase que a responsabilidade subjetiva da culpa começa a aparecer e se influenciar. E essa responsabilidade se influenciou quando se configurou como uma legislação plausível a partir do Código de Napoleão, quando a responsabilidade civil é considerada o primeiro instrumento, né, que considera a responsabilidade civil como uma responsabilidade subjetiva, o que foi copiado pelo Código de 1916 pelo Brasil e depois pelo Código Civil, que hoje nos rege, de 2002, tá? Como Código de Defesa do Consumidor também. Então, o sistema jurídico hoje considera como uma responsabilidade civil, a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. E a responsabilidade subjetiva tem que estar vinculada à questão da culpa. Agora, para a gente aferir a discussão da culpa, o que eu tenho que identificar? O que eu tenho que identificar na responsabilidade, na culpa, para que seja caracterizado? A ação da pessoa tem que ter sido o ato ilícito, né, praticado, ele tem que ser por ação ou por omissão, ou seja, a pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa, tá? Em razão dessa ação ou omissão, gerou aquele prejuízo. Essa ação ou omissão, ela tem que ter a imperícia ou imprudência, imperícia ou negligência. Já ouviram falar nessas três figurinhas? Esses três elementos, qualquer um dos três estando presente na relação jurídica, considera que há culpa. Se há culpa e aquela culpa gerou, aquela ação gerou, ou omissão, gerou prejuízo ou dano, a responsabilidade civil é subjetiva. Na responsabilidade objetiva, eu não preciso comprovar a existência de culpa, ou seja, que a ação ou o ato ilícito foi por imperícia, imprudência ou por negligência. Vamos entender o que é cada uma dessas figuras. A imperícia, eu vou usar um único exemplo, e em cima desse exemplo, eu vou mostrar a vocês, esse único exemplo, eu vou mostrar a vocês a diferença desses três elementos, ok? Então, vamos lá. Um carro, você tem uma pessoa dirigindo um veículo. Esse veículo, a pessoa que dirige bate em alguém. Bateu, atropelou uma pessoa. Esse cidadão não possuía carteira de motorista. Ou seja, ele era imperito. Ele não tinha a perícia necessária, ou seja, não dominava a técnica necessária para o desenvolvimento do exercício da pilotagem ou de guiar um veículo de carro. Então, ele não tinha carteira de habilitação para aquilo. Por exemplo, ele tinha carteira de habilitação para carro e estava pilotando uma moto. Ou tinha carteira de habilitação para carro, estava dirigindo um ônibus ou um caminhão. Ele não tinha habilitação para isso. Então, ele foi culpado por imperícia. Ele exerceu culpa por imperícia. Imprudência é quando o cidadão está no mesmo veículo e ele passa um sinal vermelho. Ele passa o sinal vermelho. Está lá uma escola, na frente da escola tem uma faixa de pedestre com um sinal de trânsito. Mais ou menos no horário de saída escolar, meio-dia. Ali, todos nós que dirigimos sabemos que em frente à escola, área escolar, você deve redobrar a atenção. E a velocidade máxima é de 30 km por hora, se não me engano. 30 km por hora. Ou, dependendo do lugar, até 20. E aí tem um sinal de trânsito, aonde o cara tem lá o sinal vermelho, amarelo e verde. Vermelho, pare, amarelo, atenção, vai fechar, e verde, você pode trafegar.
o cidadão passa a 100 km por hora sobre aquela faixa de pedestre. Ele atropela alguém. Ele não tinha carteira, né? Então, ele foi imperito porque não tinha carteira e foi imprudente porque não guardou a prudência necessária. Ele deixou de observar os limites que tinham daquela conduta. Ele não podia ter tido aquela conduta com aquela velocidade e a forma pelo qual ele estava dirigindo. Então, ele foi imprudente. E quando ele é negligente? Imagine que esse mesmo veículo, dirigido por uma pessoa que não tem carteira e que estava a 100 km por hora na frente de uma escola, ele está com os pneus carecas. O pneu careca é o pneu sem aquele friso necessário que permite o equilíbrio do carro. Então, se ele acionasse a frenagem, o carro não ia parar, como de fato não parou, né? Pela velocidade, mas também pelo fato do carro não estar em condições de utilização normal por estar com os pneus carecas. Significa dizer que ele foi negligente. Então, a negligência, você deixa de ter a cautela deixa de exercer uma obrigação que você tinha na manutenção daquele equipamento, daquela questão que você estaria manipulando. Você foi negligente, você deixou de fazer uma conduta. Por outro lado, isso aqui eu estou falando de uma ação. Agora, eu posso fazer uma atitude omissiva. Eu estou passando na rua, verifico que tem uma criança no meio da rua e eu não tomo atitude nenhuma em relação àquela criança. Eu não aviso aos motoristas que estão vindo, eu não assumo nenhum tipo de responsabilidade e aquela criança, então, é atropelada. Se eu tivesse possibilidade assim, tem gente que vai falar, Paulo, você está sendo exagerado. Mas se você tivesse possibilidade de proibir que aquele fato acontecesse, segurar a criança ou avisar o motorista que está vindo, baixa a velocidade, etc., eu estaria comunicando e estaria tentando evitar que aquele fato ocorresse. Mas eu não o fiz. Eu fui omisso. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de sê-lo, só se eu tivesse algumas questões mais envolvidas. Por exemplo, se eu fosse médico. Se eu fosse médico e tem uma pessoa que infarta do meu lado, eu sou obrigado a socorrer essa pessoa, né? Aí você imagina, eu inicio o tratamento ou não inicio o tratamento? Eu tenho que iniciar o tratamento, porque senão eu posso ser responsabilidade pela minha omissão. Acontece com os médicos também, por exemplo, com os médicos, com os policiais, com os enfermeiros, com todo mundo que trabalha com plantão, quando o cara falta plantão. É crime. Ele não pode faltar plantão. É um crime, principalmente os médicos, né, e determinadas especializações de enfermagem. Por quê? Porque se a sociedade está contando com ele naquele momento para dar um suporte, né, naquele hospital e ele falta, eu gero um problema muito grande. Então, a ausência de plantão pode gerar um crime de responsabilização. E aí pode gerar realmente um problema sério com isso aqui. Tá? Então, por ação ou por omissão. E a omissão também, eu vou ter que demonstrar que e aí que eu vou deixar claro uma outra coisa, antes de concluir aqui esse pedaço. Tanto a minha ação quanto a minha omissão na culpa, isso é importantíssimo. Eu não tenho o quê? A intenção. Eu não queria produzir aquele resultado. Aconteceu. Eu fui imprudente, eu andei com pneu careca, eu estava com uma velocidade acima do permitido, eu não tinha carteira, mas eu não tinha intenção de produzir aquele acidente, mas aconteceu. Então, eu assumi os elementos necessários àquilo. Então, eu sou responsabilizado pela culpa. Se eu tenho a intenção, o nome que a gente dá é dolo. Eu tinha intenção de. Então, se eu tenho a intenção, eu tenho a vontade de, eu quero aquele resultado. Então, se eu pego uma arma, aponto para uma pessoa e deflagro 3, 4 tiros contra aquela pessoa, eu tinha a intenção de fazer aquilo e fiz.